Na última segunda-feira, o governo anunciou a criação de um programa chamado Nova Indústria Brasil, que prevê um investimento de 300 bilhões de reais até o ano de 2026, com uma série de objetivos. E a divulgação desse programa causou um certo temor em quem tem memória e se lembra da chamada nova matriz econômica que aconteceu durante o governo Dilma. Mas afinal de contas, o que é o Nova Indústria Brasil, quais os objetivos e por que esse programa causa certo temor nos entes de mercado? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrá-los que no dia 19 de fevereiro eu vou abrir inscrição para a 24ª turma do Viver de Renda, meu treinamento de educação financeira, no qual tem o objetivo de pegar até mesmo o mais completo leigo e transformar esse indivíduo, que pode não saber nada sobre dinheiro, investimentos, mercado financeiro, em um investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver da renda desse patrimônio. Tudo isso ao longo de 8 semanas com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Para ver mais informações e entender o que é o Viver de Renda, há um link aqui na descrição do vídeo que você pode consultar, inclusive entrar na lista de pré-matrícula. Espero te ver no curso. Entrando agora no assunto do vídeo, bom, já era de se esperar que viesse algum tipo de programa do governo. Se a gente pega reportagens que saíram ainda no final de 2022, já tinha gente falando que o Lula queria reeditar a chamada nova matriz econômica que aconteceu durante o governo Dilma e sobre a qual falaremos mais tarde no vídeo. E na última segunda nós tivemos realmente a confirmação através do anúncio desse programa Nova Indústria Brasil, que visa investir 300 bilhões de reais com uma série de objetivos. Primeiro, de onde virá o dinheiro? Ele vai ser dividido, 250 bilhões virão do BNDES, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e os outros 50 bilhões virão da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação, chegando à soma dos 300. E esse dinheiro teria 6 áreas prioritárias para ser investido com uma série de objetivos, pegando cada uma dessas áreas. A primeira delas são as cadeias agroindustriais, e o objetivo seria mecanizar 70% dos estabelecimentos de agricultura familiar. Atualmente, a parcela de mecanização nesses estabelecimentos é de 18%. E, além disso, 95% das máquinas deveriam ser produzidas pela indústria nacional. E esse é um ponto que vai aparecer em vários outros objetivos, a questão de tentar aumentar a fatia da indústria nacional dentro da produção de certos componentes. A segunda área seria na saúde. Eles querem ampliar a participação da produção nacional de 42% para 70% das necessidades do país em medicamentos, vacinas e equipamentos médicos. Terceira área, bem-estar nas cidades, reduzir em 20% o tempo de deslocamento das pessoas de casa para o trabalho, ampliar em 25 pontos percentuais a participação da produção brasileira na cadeia da indústria do transporte público sustentável. Quarta área, transformação digital. O objetivo é digitalizar 90% das empresas industriais brasileiras. Hoje são 23,5% que já são digitalizadas. E também querem triplicar a participação da produção nacional nos setores de novas tecnologias. Quinta área, descarbonização, ampliar em 50% a participação dos biocombustíveis na matriz energética de transportes. Atualmente, os combustíveis verdes representam 21,4% da matriz. E também tem como objetivo reduzir em 30% a emissão de carbono da indústria nacional. E a sexta e última área, a de defesa, alcançar autonomia na produção de 50% das tecnologias críticas, sendo que para isso serão priorizadas ações voltadas ao desenvolvimento de energia nuclear, sistemas de comunicação, sistemas de propulsão e veículos autônomos remotamente controlados. Então, essas seriam as 6 áreas prioritárias para esse programa. E perceba que em praticamente todas, nós temos o objetivo de ampliação da participação da indústria nacional. E para isso, a gente tem que entender também que não basta ter o dinheiro, você tem que ter condição de financiamento interessante, porque do contrário, a indústria pode pegar dinheiro no mercado, simplesmente vai lá e faz uma emissão de dívida, de uma debênture, e pega por uma taxa, se for uma debênture incentivada, levemente superior àquela que a gente vê no Tesouro Direto, caso seja uma empresa boa, né? Vai conseguir em algo como IPCA mais 6%. Pegando aí que o IPCA vai dar uns 4, 5%, veja que estaria com uma taxa de uns 10%, um pouco mais do que isso ao ano. Comparando com um pequeno empreendedor que vai ter que pegar crédito no banco, é uma taxa boa, mas ainda é uma taxa que ela é alta, sobretudo para segmentos onde você tem uma margem mais estreita. De modo que o grande benefício desse programa para as indústrias seria a taxa de juros cobrada. A previsão da taxa de juros, e isso pode mudar de acordo com o programa muito provavelmente, é que ela fique em torno de TR mais 2%.
A TR é aquela taxa que foi criada em épocas de hiperinflação aqui no Brasil para reajustar o rendimento da poupança. E em condições normais de mercado, ela fica sempre muito baixa. Ela inclusive ficou em zero durante um bom período quando a taxa Selic estava muito baixa, naquele patamar de 2%. Depois que a taxa Selic voltou a subir até os nossos 13,25%, a TR subiu, sendo que em 2023 ela ficou em 1,76%. Pegando já nos últimos 12 meses, como você pode ver aqui na tela, ou seja, já pegando o começo desse ano e excluindo o começo do ano passado, ela ficou em 1,64%. Ou seja, TR mais 2%, essa taxa ficaria abaixo de 4%, o que é uma taxa muito, mas muito boa. Se eu tivesse a chance de pegar crédito por 4% ao ano, eu tava rindo de orelha a orelha, porque simplesmente só de pegar esse dinheiro com um custo tão baixo, eu poderia ganhar dinheiro ao reemprestar para o governo, comprando lá um Tesouro Selic, um título pré-fixado, um título indexado à inflação, comprando ações, muitas eu acho que estão baratas, fundos imobiliários, comprando Bitcoin, porque esse é ano de halving, e há outros gatilhos também para subida. Então, pegar dinheiro a um custo tão baixo assim realmente é muito, mas muito bom. E antes de entrar em mais comentários sobre isso, eu vou colocar aqui um vídeo onde o próprio presidente Lula, ele defende o programa. Nós temos mais 3 anos pela frente e que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos 3 anos, a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade. E aí você se pergunta, pô, mas esse plano aqui, ele é bom ou ruim, Bruno? Porque aparentemente os objetivos são interessantes, né? Ampliar a participação da indústria nacional, meta de descarbonização, melhorar a mobilidade urbana, produção de mais medicamento, vacina, remédio, etc. Então parece ser bom, mas quando você olha a reação do mercado, por exemplo, o Ibovespa, ele fechou em queda de 0,81 com receio desse plano. E aí quando a gente fala isso, vamos lembrar que a bolsa ela pode subir ou cair por vários motivos. Mas especificamente nesse dia, o mercado internacional ele estava subindo. Então o Brasil acabou descolando e caindo, de modo que provavelmente foi por alguma coisa interna. E aí por isso a atribuição dessa queda a esse plano da nova indústria. O dólar ao mesmo tempo também subiu, se aproximou novamente do patamar de R$5 após a fala do Lula do plano da nova indústria Brasil. E por que apesar dos objetivos serem interessantes, o mercado ele não gostou da maneira como o programa foi anunciado? É porque lá atrás a gente já viu alguma coisa assim acontecendo, não nos mesmos moldes, mas de maneira parecida, de uma ampliação dos gastos públicos para tentar atingir certos objetivos econômicos, estimulando, por exemplo, a indústria. A mesma coisa aconteceu na época do governo Dilma, com consequências escabrosas. Para quem não acompanhava o noticiário econômico naquela época, o que foi a nova matriz econômica? Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff implementou uma série de medidas batizadas de nova matriz econômica que visavam ampliação do gasto público para estimular a nossa economia, principalmente em certas áreas que ela considerava estratégicas. E para isso, você teve muito financiamento do governo a taxas de juros mais baixas, nos mesmos moldes que estamos vendo agora com a nova indústria Brasil, para os chamados campeões nacionais. O objetivo era criar alguns grupos empresariais muito grandes aqui no Brasil, que obtinham esse crédito mais barato e com esse crédito podiam investir em algumas iniciativas para se tornarem maiores. O que, dando certo, né, deixaria essas empresas mais competitivas, elas gerariam mais empregos no Brasil, com mais empregos as pessoas passariam a ter mais renda, com mais renda elas consomem mais, o consumo delas vira renda de outras pessoas, ou seja, o objetivo era fazer a economia girar. No entanto, observe o seguinte, durante o governo Dilma, nós revertemos o superávit primário que nós tínhamos na época dos governos Lula para déficit primário, ou seja, o superávit é a diferença positiva entre o que se arrecada e o que se gasta. O déficit é essa diferença negativa, a gente começou a gastar mais do que arrecadava. De modo que esse dinheiro que faltava vinha de emissão de mais dívida. E aí o governo teve a ideia de pegar recursos, sendo que já não estava sobrando recurso, já não tinha superávit, que era pego do mercado via emissão de dívida, com taxas altas, taxa Selic inclusive chegou a 14,75, para emprestar por taxas subsidiadas muito mais baixas para algumas empresas mais próximas do governo. O resultado disso foi muito ruim, porque entenda que, além do governo estar se endividando mais emprestando para alguns amigos, isso gerou uma série de alocações de capital muito ruins. Porque se esse cara tivesse que pegar dinheiro no mercado para certos projetos, ele veria, né, o custo-benefício e falaria, olha, não vale a pena. Mas com custo de capital tão baixo, quase todo negócio que ele fizesse acontecer valeria a pena, ainda que não fosse a melhor alocação de capital possível. Sendo que através dessas medidas a presidente Dilma praticamente tirou o Brasil daquilo que foi responsável por estabilizar a nossa economia, principalmente após o Plano Real, que é o chamado tripé macroeconômico, válido até hoje, que consta de 3 itens principais.
termos metas de inflação para o país, para controlar a inflação para que ela não fique muito alta, afinal uma inflação alta ela afugenta o investidor, também prejudica o pensamento de longo prazo, e sem pensamento de longo prazo ninguém coloca projetos realmente que irão crescer muito, irão gerar muitos empregos para funcionar. O segundo ponto é a responsabilidade fiscal, que era essa parte de gastar menos do que se arrecada, ou caminhar para isso ao longo do tempo, né, de maneira sustentável, porque você pode ter alguns episódios onde, por algum motivo, o governo acaba gastando muito mais. E tendo essa responsabilidade fiscal e essas metas de inflação, você pode deixar um câmbio flutuante, porque ele não vai ficar simplesmente à deriva, não vai variar pra caramba. E quando variar por algum motivo externo, o Banco Central ele pode atuar. Mas entenda que não haveria simplesmente uma meta do dólar ou um câmbio fixo onde a gente define o quanto de dólar tem que valer o real. Até porque quando você coloca esse tabelamento de preços da sua moeda com o dólar, como acontece na Argentina, inclusive agora, durante o governo Milei, até o momento que eu gravo esse vídeo, ainda está acontecendo, né? Estão tentando acabar com isso, mas já são anos e anos de tabelamento do preço do dólar. O que acontece é que você acaba afugentando muitas empresas internacionais, porque essa empresa ela pode entrar naquele país, mas depois não consegue mais tirar o dinheiro se você tem um tabelamento de preço que deixa o câmbio num patamar artificial. E aí nós não chegamos a ter nenhum tipo de tabelamento no preço do dólar, mas simplesmente quando abrimos mão de responsabilidade fiscal, deixando de ter superávites e passando a ter déficits, e ficando muito distantes da meta de inflação, o que aconteceu foi que o câmbio subiu muito. E com tudo isso, nós colhemos péssimas consequências econômicas, como você verá nas imagens que eu vou colocar aqui na tela. A primeira consequência a ser comentada foi a questão da disparada da dívida pública brasileira. Então, colocando um gráfico da evolução da dívida, veja que ela saiu do patamar em 2014 de 2, vou arredondar aqui, 3 trilhões de reais para 2,79 trilhões. Foi um aumento de 21,7%, que deixou nossa dívida pública no maior patamar da série histórica. E o que é interessante notar, se a gente for consultar a dívida pública hoje, é que em menos de 10 anos, essa dívida pública aumentou mais de 120%. Se você entra no site do Tesouro Transparente hoje, que mostra, né, superávit, déficit, mostra a dívida pública e também os gastos do governo, veja que a nossa dívida pública federal hoje se encontra em 6,19 trilhões. Ou seja, um patamar muito mais alto do que naquela época em números absolutos. Mas vamos lembrar do seguinte, se eu te pergunto assim, uma dívida de 1 milhão é uma dívida preocupante ou é uma dívida tranquila? Você deve pensar como pessoa física que é extremamente preocupante, mas tem que pensar também em relação ao quanto a pessoa ganha, ao quanto ela tem de patrimônio, por exemplo. Uma dívida de 1 milhão com uma pessoa física comum é preocupante. Uma dívida de 1 milhão de reais para o Bill Gates não é nada preocupante. Ele tem muito mais patrimônio, tem muito mais renda. Então a gente tem sempre que pensar na dívida pública, que cresceu muito durante essa época, em relação ao PIB. Será que o PIB estava crescendo também como consequência dos estímulos dados pelo governo à nossa indústria? E infelizmente, não. O que tornava a dívida ainda pior, porque ela crescia enquanto o PIB diminuía. Como você pode ver nessa manchete, o PIB do Brasil em 2015 caiu 3,8%. Foi o pior resultado em 25 anos. Veja aqui nesse outro gráfico, comparando o resultado do PIB de 2010 a 2015. E veja como de 2015 ele foi realmente muito ruim. Tanto que no documentário que a gente tem na Finclass sobre a história do real, desde a criação do Plano Real até antes das eleições que nós tivemos em 2022, nós temos uma fala do Henrique Meirelles que fala sobre esse período do governo Dilma, principalmente 2015 e 2016, que foi quando ele entrou junto com o Temer para começar a arrumar a casa. Vou colocar o corte aqui para que vocês possam assistir. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, o PIB brasileiro tinha caído 5,2%. Era a maior queda na história do Brasil e a maior queda na história recente da humanidade de um país que não estava em guerra nem enfrentava uma depressão mundial. E o impressionante foi que o Brasil conseguiu esse feito, entre aspas, de ter um PIB caindo quase 4% em um ano, enquanto o restante do mundo estava tranquilo. Porque a gente não tinha uma pandemia, uma guerra como está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia. Até tinha conflitos, né? Mas não como esse que aconteceu de maneira repentina e afetou mais as cadeias de suprimento. Não, os outros países estavam crescendo. Veja aqui na variação do PIB dos países que a China estava crescendo quase 7%, Estados Unidos 2,4%, Reino Unido 2,2%, França 1,2%, Alemanha 1,7% e o Brasil caindo 3,8%. Só que o PIB é um grande aglomerado. Aí você deve pensar, poxa, mas se tivemos instrumentos e medidas que visavam fortalecer a indústria nacional, essa parte provavelmente estava se dando melhor. Você podia ter outros setores caindo, mas essa parte devia estar reduzindo a queda do PIB. Mas se a gente pega aqui somente a trajetória anual da indústria, veja novamente nesse gráfico que 2015 e 2016 foram anos piores para a nossa indústria até do que 2020, que foi o ano em que nós tivemos a pandemia, onde boa parte da indústria ela teve que simplesmente parar.
aumentar. Ou seja, o efeito da nova matriz econômica ele foi tão ruim que ele é comparável, na verdade veja que ele ganha do que aconteceu em 2020. E aí observe que com menos atividade, ou seja, menos produção, menos oferta de produtos, e isso também teve consequência no desemprego, como veremos mais à frente. E com mais dinheiro circulando na economia, sendo que esse dinheiro estava valendo menos também em termos internacionais, porque as medidas do governo estavam afugentando o investidor estrangeiro, o que nós tivemos foi como consequência o aumento dos preços, fazendo com que a inflação em 2015 atingisse o patamar de 10,67%, que foi o maior patamar de inflação que nós tivemos desde 2002, e que você pode acompanhar nesse gráfico que eu coloquei na tela, foi uma inflação muito acima daquela que nós registramos antes, em 2014, 13, num patamar de mais ou menos 6%. Contudo, vale aqui também falar do porquê a inflação ficou mais controlada antes de ser liberada simplesmente para aumentar. Se você pensa em inflação, no preço dos produtos, entenda que tudo aquilo que está na cadeia de produção afeta o preço final, que vai chegar até o consumidor. E se você tem dois insumos que são indissociáveis da cadeia de produção, são combustíveis, porque afinal tudo que é transportado no país será transportado por um veículo que muito provavelmente é movido por combustíveis fósseis, sobretudo quando você volta lá para 2015, onde você não tinha frota elétrica nada próximo do que a gente tem hoje, e também por energia elétrica. Afinal, para se produzir alguma coisa tem que ter motores funcionando, tem que ter luz. De modo que se o preço desses dois insumos sobe, no final você vai colher a consequência de preços de produtos mais altos. Então o que o governo fez para controlar a inflação também? Depois que ele viu que tinha metido os pés pelas mãos, com uma intervenção inicial sendo feita, começou a intervir em cada vez mais setores, com tentativas de tabelar preço de energia, que acabou gerando um caos no setor elétrico, perdas muito grandes. Eu já investia na bolsa nessa época, eu lembro das ações elétricas caindo pra caramba. Teve gente que comemorou isso. O Barsi, por exemplo, reza a lenda que ele estava soltando fogos nessa época aí, porque foi a chance de comprar empresas elétricas por um preço muito baixo, mas naquele momento foi muito ruim. E também tivemos uma grande consequência, vários lembram, no caixa e no endividamento da Petrobras, que mediante um certo preço dos combustíveis tinha que vender os combustíveis internamente por preços mais baixos comparados com o mercado internacional. De modo que, como a gente não tem capacidade de refino para tudo que a gente produz, era necessário comprar combustível fora, o que acontecia é que a Petrobras comprava por um preço mais alto, revendia por um preço mais baixo, com isso deixava de ter lucro, passava a ter prejuízo, como você pode ver no gráfico aqui mostrando a evolução do resultado da empresa, de lucro para prejuízo, e inclusive chegou a ter uma dívida, já que esse prejuízo acumulado se transforma em dívida, que era uma das dívidas corporativas mais altas do mundo. Ficava em torno de 160 bilhões de dólares. E aí, após o fim desse controle de preço de combustível e de energia que aconteceu até 2014, lembrando que em 2014 tivemos eleição, em 2015 os preços eles foram liberados para flutuar, subiram muito, e a consequência da inflação agora que estava represada mais alta foi um grande aumento da nossa taxa Selic, chegando até o patamar de 14,25%, para tentar conter essa inflação. Sendo que conter a inflação não é um processo simplesmente indolor. Você aumenta a taxa Selic, aumentando o custo do crédito, fazendo que muita gente que fosse investir, por exemplo, em ampliar a sua indústria, a sua empresa, comece a pensar duas vezes, porque o crédito está caro, o dinheiro que tem em caixa pode não ser suficiente para isso, e além do que, o dinheiro em caixa pode render melhor se emprestado ao governo, se colocado num banco, do que simplesmente se usado para ampliar a empresa, o que pode trazer muito mais incerteza, mas inevitavelmente geraria mais empregos. Aí se o cara não faz isso, o que acontece é que ele deixa de gerar esse emprego, então você tem um desemprego maior. E de fato tivemos isso aqui no Brasil. De 2014 para 2015, como você pode ver aqui na tela, 2,8 milhões de pessoas deixaram o mercado de trabalho. O número de desempregados cresceu 38% em 2015. Foi a maior alta no índice de desemprego do Brasil até aquela época. Inclusive, chegamos uma situação que ela não é tão comum assim na economia, que é a chamada estagflação, onde nós temos um desemprego muito alto ao mesmo tempo em que temos uma inflação também muito alta. Porque se você volta lá para o meio do século XX, os economistas levavam a chamada curva de Phillips muito a sério, que era uma curva que mostrava um certo trade-off entre inflação e desemprego. O que acontecia era mais ou menos o seguinte: você tem um desemprego alto, aí o governo vai lá e injeta um caminhão de dinheiro na economia para gerar empregos. Aí você vai e baixa o desemprego fica baixo, só que a inflação acaba aumentando, porque afinal de contas há mais dinheiro circulando na economia, há mais gente empregada, há mais gente demandando, e o pessoal quer consumir rápido, a produção não é tão rápida assim, então o preço sobe. E aí se você tinha uma inflação mais baixa, controlava a inflação, geralmente o desemprego ele subia, porque afinal de contas havia menos gente empregada com menos estímulo do governo, então ficava essa situação dessa gangorra. Até o momento que foi dado tanto estímulo financeiro em alguns países, e vários sofrendo com inflação muito alta no meio do século XX, inclusive o Brasil. Vamos lembrar que antes do Plano Real, principalmente década de 80, o Brasil era um caos de inflação, em que você tenha tanto estímulo governamental, tanto dinheiro na economia, que o dinheiro ele passa a não ter tanto valor, consequência da inflação. E como ele vai perdendo valor a cada dia, o que acontece é que o investidor internacional não quer trocar o seu dólar, sua moeda estrangeira mais forte, uma moeda mais fraca que não
não sabe quanto vai valer. E o empresário, muitas vezes, que tem a vontade de abrir uma empresa, ele olha aquilo e não consegue fazer conta do futuro para saber o quanto ele vai ganhar nos seus projetos. Então ele resolve também segurar o caixa. De modo que ao mesmo tempo que a inflação está alta, você ficou com desemprego alto. O que acabou com essa relação da curva de Phillips. E aqui no Brasil, em 2015, nós tivemos exatamente isso, estagflação. Uma inflação muito alta ao mesmo tempo que tínhamos o desemprego alto. E tudo isso como uma consequência dessa nova matriz econômica. E quando que a situação começou a melhorar? Veja que por conta dessa questão econômica, a presidente Dilma começou a perder muita popularidade e acabou sofrendo um impeachment. Sendo que pedidos de impeachment, como qualquer um sabe, basta acompanhar um pouco da política, sempre existem. Aquilo fica parado no Congresso, na mão do presidente da Câmara, até a hora realmente que alguém decide votar. Na época foi o Eduardo Cunha, teve seus desentendimentos com a Dilma, mas resolveu votar também porque viu que ela estava muito abalada em termos de popularidade. E aí o que aconteceu foi que nós tivemos o impeachment. E aí entrou o Temer, junto com Henrique Meirelles, aprovaram a PEC 241/55, a famosa emenda constitucional do teto dos gastos públicos, que era válida até o começo de 2023, quando foi substituída pelo arcabouço fiscal. E com isso nós voltamos a ter mais uma âncora fiscal. Não que a gente tenha conseguido sair de déficit para superávit de uma vez, isso aconteceu apenas em 2022. Já deixou de acontecer, diga-se de passagem. Como você pode ver aqui na tela, né, as estimativas para o déficit no ano de 2023 estão em torno de 230 bilhões de reais, déficit primário, mas aquilo pelo menos deu uma direção. Sem falar também que nós tivemos menos dessa mão pública, desses gastos públicos maiores sendo utilizados para estimular o mercado nacional. E aí nisso nós voltamos para a Nova Indústria Brasil e vemos o porquê que muita gente tem medo das consequências desse programa. Afinal de contas, ele pode dar certo? Olha, talvez em certos setores possa dar certo, onde a indústria já é mais competitiva. Mas em outros setores em que não é, entenda que a gente está novamente pegando capital e alocando de maneira errada. Ao invés de dar esse capital para aqueles que sabem melhor produzir aqui no Brasil e conseguem ser competitivos em âmbito internacional, a gente pode pegar uma boa parte disso e dar para aquelas indústrias que não tivesse algum tipo de mecanismo de defesa, como barreiras protecionistas dadas pelo governo, ou crédito a taxas subsidiadas, como vai acontecer agora, elas simplesmente não deveriam existir, porque não conseguem enfrentar a competição externa. E aí, lógico que se elas deixam de existir, esse pessoal fica desempregado naquele momento? Fica. Isso é terrível para aquelas pessoas. Mas, depois elas tendem a se realocar em outros setores, que se existem sem intervenção do governo, são setores que são realmente mais necessários. E além da questão da alocação de capital, o principal ponto que aflige o mercado é o risco fiscal. Uma vez que em 2023 tivemos déficit muito acima daquele que era perseguido pelo governo. Em 2024, a meta de déficit zero, mas para 2024 já tivemos essa notícia de um programa de 300 bilhões, não só para esse ano, ao longo de 2026, mas pega aí uma terceira parte para esse ano, por exemplo, não sei como é que vai ser a divisão do recurso ao longo do tempo, então vai ter mais gasto do governo, sendo que para a gente não ter déficit, se você vai gastar mais, você tem que arrecadar mais na outra ponta. E já passamos por aumento de imposto no ano passado, que podem não trazer toda aquela arrecadação que foi prevista pelo governo, porque geralmente você aumenta imposto, como por exemplo, criar um imposto em fundo exclusivo, um come-cotas. Vai começar a se arrecadar normalmente? Não. Muitos donos de fundos exclusivos vão olhar para aquilo e falar, não faz mais sentido ter o fundo, então tira o fundo, vamos usar outros instrumentos de investimento e aquela previsão de arrecadação não se concretiza porque o instrumento já não existe mais. De modo que o que esse programa mostra de concreto, por enquanto, é que nós teremos mais gastos. Se esse gasto terminará em mais produtividade na nossa economia, nós veremos no futuro. Mas isso é mais um dificultante para que o governo consiga atingir aquela meta inicialmente estipulada de um déficit zero em 2024. E conforme nosso risco fiscal aumenta, nós poderemos ver a repetição de cenários que já vimos no passado, onde nós temos dólar aumentando, juros aumentando, inflação aumentando, o que acaba minando a produção da nossa economia no final das contas. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e eu gostaria de saber, inclusive, a sua opinião. Será que o programa vai dar certo? Você acha que ele pode ser uma repetição da nova matriz econômica do governo Dilma? Deixa um comentário aqui abaixo, assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo lendo os comentários de vocês. Para quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, um grande abraço e até a próxima.